Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Eu estou vendo alguns ilustres que estão aqui, além da Ana Carolina, Alexandre, Arquimedes, eu conheço também, Cassiano, mais alguns outros. Para vocês que não me conhecem, prazer. Eu fiz uma escolha para o seminário de hoje, um pouco estranha, porque eu tenho um trabalho mais recente, maior que esse, mas ano passado eu tenho a impressão que eu fiquei tão envolvido e apresentei tantas vezes esse trabalho, não foi aqui, mas em outros lugares, que eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Eu tinha uma coisa em relação à política americana para a China, aí eu pensei muito em apresentar, mas mais ou menos há pouco tempo atrás eu decidi apresentar esses no sentido também da ideia dos seminários como algo meio pesquisa ou proposta de pesquisa, e tanto para interessar vocês talvez, quanto para me interessar e talvez achar novos caminhos na sessão de perguntas e respostas, certo? Então, a apresentação que eu vou fazer hoje, esse trabalho é um pouco datado, então começando por uma crítica maior ao meu trabalho. Isso foi publicado no final de 2023, mas numa revista, mas a pesquisa foi no início do ano. Mas até ler, aprovar, não sei o que, demorou. Então os dados, se não me engano, os dados aqui vão até o final de 2022, certo? Basicamente, a ideia inicial era fazer um estudo sobre bancos digitais no Brasil, no estilo do Nubank, e criptomoedas no Brasil, comparar os dois. Então, eu acho, e essa parte vocês podem me comprovar errado, se eu estiver, eu acho que o que eu vou falar aqui é mais ou menos atual ainda. Acho que ainda mais ou menos vale as conclusões, até mesmo porque vocês vão perceber que meu interesse mesmo não é exatamente estudar os bancos digitais no sentido da concorrência, uma análise de mercado. Eu faço uma análise dos bancos digitais como sendo parte dos estudos, assim, dentro do que veio a ser chamado nas últimas décadas de teoria monetária moderna, tá? Pela sigla MMT. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar, pelo menos os economistas sim, mas eu não sei se das outras, das pós, talvez vocês tenham encontrado também. Mas assim, como é que você fala? O contexto teórico, onde teoricamente eu estou me baseando nesses autores que vão desde mais ou menos 1890, né, até autores de hoje que são classificados dentro do que é chamado de MMT, os mais famosos recentemente, Randall Wray, Stephanie Bell, vários outros. No Brasil, um recém-adepto André Lara Rezende, mas e como vocês sabem, só para assim dar um pano de fundo, né, posso falar? O nome teoria monetária moderna é mais ou menos um nome legal, interessante para mostrar, como muitas vezes é feito na teoria, se chama de moderno, mas não é moderno. Tem gente que morreu há séculos que falava basicamente a mesma coisa. Então, ele talvez seja moderno em relação à teoria quantitativa da moeda, o que veio a ser dominante posteriormente, com a revolução marginalista, coisa assim, mas ele é o nome, né? Tanto que não é moderno, né? Início eu não estou fazendo uma crítica, só estou fazendo meio que uma brincadeira com o nome, que a pessoa que eu acho mais impressionante em toda essa linha teórica era um alemão meio doido chamado George Knapp, né? Eu chamo Knapp, mas eu acho que no Brasil tem gente que fala Knapp, porque ele tem um K na frente. Mas ele, para vocês que não viram o livro, até um tempo atrás ele estava na bibliografia acho que do Pepe, se não me engano, quando eu estava entrando na UFRJ, eu acho que o Pepe tinha o livro dele na bibliografia, eu acho que não está mais, certo? E tem uma boa razão para isso, porque o livro é mais ou menos maluco, por isso que eu chamo, ele foi traduzido para o inglês por Keynes, né? Keynes tomou a iniciativa de traduzir. Ele tinha sido escrito em 1905 num tipo de alemão que nem existe mais o escrito, Fraktur. Então, você vai no original, você não consegue ler mesmo se tivesse tirado tempo para aprender alemão, né? Tirado no final de semana ou outro. porque
E aí aconteceu o seguinte, Keynes mandou para o London Macmillan, eu acho aquela empresa grande, a empresa falou, pô, não dá para traduzir tudo, porque o livro é grande, ninguém vai comprar esse livro, porque aí se você ler um pouco, você vai ver, é como se ler um livro de cálculo, pegar do página 1 e falar, eu vou aprender cálculo, porque assim, é cheio de novas definições, que ninguém mais usou depois dele, é só dele dentro do livro, então você tem que gastar um tempo enorme para aprender as definições que ele faz. E aí, sabe, 95% das pessoas vão chegar no capítulo 1 e falar, eu já entendi mais ou menos, tá bom. Porque ele é muito difícil. Então, ele era um cara obsessivo, só que ele era extremamente rigoroso. Se você investe um pouco mais tempo, era absurdo o rigor desse cara. Ele era um advogado, né? Naquela época, não sei se chamava ele de economista, mas acho que ele era advogado. Mas ele era muito rigoroso e, na verdade, o que ele está revelando no livro é o vínculo histórico, assim, os laços em comum entre os padrões metálicos que tinham existido para a emissão de moeda dos estados desde o século XIII e XIV na Europa, até os dias atuais, que no NAP já estava sendo dominado pelo papel moeda. Na época dele, tanto papel moeda estatal quanto notas bancárias, né? Como tinha no Brasil, baseado nas notas do Banco do Brasil. Então, basicamente, ele está falando, olha, não tem muita diferença entre aquela época e nossa. A gente acha uma enorme diferença porque tinha casos da moeda, tinha uma tentativa mais recente, no século XVIII para cá, de tentar ter um rigor no conteúdo metálico, antes não tinha rigor nenhum. E por isso que a gente acha muito, e teve todo o debate do metalismo e papelismo, que foi importante no Brasil também, mas olha, isso aí mais ou menos, não tem tanta diferença entre os padrões. O fato principal que definiu a moeda desde sempre, desde a Suméria, não Suméria, mas um pouco mais, desde o século VII a.C., era o fato do Estado ou usar aquilo para fazer seus pagamentos, mas o principal para o NAP é aceitar aquilo como forma de pagamento. É isso que importava, né? É isso que o NAP está querendo dizer. Então, ele faz uma interessante análise também das tentativas de vários países na virada do século XIX para o XX de manter um padrão ouro. E normalmente é meio difícil a análise, porque ele inventa um monte de palavra nova e tal, mas basicamente está dizendo, olha, uma vez que a Inglaterra tem um padrão ouro, todo mundo tem uma tendência a querer. Então, o fato de você ter um rigor com quantidade de ouro que está nas suas moedas, para os países que ainda emitem moedas metálicas, tem a ver com a administração da sua taxa de câmbio, com a Libra, só. É isso que ele estava dizendo, é essa a razão. Então novamente, ele está se inserindo dentro do debate dos metalistas e papelistas, mas ele está dizendo, olha, não é sobre diretamente sobre inflação e emitir mais moeda gera por necessidade necessariamente mais inflação. A razão se explica pela tentativa de rigor do padrão metálico, tipo caixa de conversão no Brasil, perto daquele tratado de Taubaté, de tentar fixar o câmbio. É isso que esses países estão querendo fazer. Agora, e ele fala, não olha nem para o que os estadistas falam, nem às vezes para o que a lei bancária fala. Porque às vezes as leis e os estadistas falam coisas, eles mesmos não têm a menor ideia de como funciona a moeda e tal. Então, só porque ele afirmou uma coisa não significa que essa é a verdadeira razão, a razão funcional daquela moeda ter mais ou menos a quantidade de ouro ou prata, o que for. Tem a ver com a questão cambial. Esse é um ótimo exemplo porque ninguém vai querer ler o NAP, porque em vez de administração cambial, ele chama de regime exodrômico. Aí você lê e fala, cara, o que era exodrômico de novo? Aí você tem que voltar. Mas assim, tudo isso para falar que vale a pena a leitura, se tiver um ano assim, à disposição. Mas por isso, então eu me baseei muito no que ele falou, muito obviamente do que os teóricos mais recentes falaram ao fazer isso. Também não entra na pesquisa que eu fiz, mas também um pressuposto básico que eu faço, o editor não me deu um limite muito curto de palavras, então a pesquisa foi muito maior do que a coisa que foi publicada.
mas uma dos pressupostos, meio que para entender o que eu estou querendo dizer, é a ideia de moeda endógena, né? Não sei se todo mundo aqui, talvez os economistas não tenha uma exposição assim, essa ideia de que o crédito bancário ele não é limitado diretamente pela quantidade de reservas bancárias, certo? E além disso, a expansão do crédito é muito determinada pela demanda por crédito, certo? Então acaba sendo meio que demanda efetiva pelo crédito, assim, essa ideia de moeda endógena. É claro que difere um pouco de autor para autor, mas eu estou querendo dizer moeda endógena nesse sentido. E a ideia de que, por exemplo, ele envolve, nesse conceito de moeda endógena que eu estou usando, ele envolve a uma crítica à teoria do multiplicador monetário, que a gente aprende em Monetária 1, né? A ideia da moeda endógena, basicamente, uma das importantes, aqui é exatamente o inverso. Não são reservas que levam, aumento de reservas que leva a aumento de crédito. Aumento de demanda por crédito que leva a aumento do crédito, que leva a aumento da procura por reservas bancárias. E aí o Banco Central está lá para prover isso porque ele tem uma meta para taxa de câmbio, certo? Então essa é a ideia por trás. Como eu falei, não precisa concordar comigo, mas só para você entender, no artigo todo não tem uma discussão sobre isso, mas no fundo precisaria ter, certo? Aí isso fica para um outro trabalho. Mas então, vou começar na apresentação em si. Essa apresentação, desculpa, eu não tive tempo de traduzir para o português. Eu fiz o trabalho e a apresentação acabaram sendo feitos em inglês. E aí eu vou explicar, assim, não tem tantos slides assim não, com certeza vou ficar dentro do tempo, mas a ideia geral o objetivo são dois, né? O primeiro é para mostrar que mesmo na época dos bancos digitais, das criptomoedas, o dinheiro permanece como criatura do Estado, como disse outra figura muito importante no que é chamada teoria monetária moderna, também um cara muito velho, Abba Lerner, né, dos anos mais ou menos contemporâneos do Keynes. A moeda continua como criatura do Estado e que o fenômeno dos bancos digitais tem reduzido custos para clientes bancários, tem tido um papel assim, interessante nesse sentido, mas não alterou a estrutura geral da moeda e bancos no Brasil, né? Grandes conglomerados ainda dominam e trabalhadores do Brasil ainda não têm acesso a crédito barato, certo? Como você vai ver no final, no meu estudo, novamente, final de 2022, início de 2023, então posso estar desatualizado, mas se você pegar a taxa de juros médio para financiamento imobiliário, financiamento veicular, financiamento de crédito pessoal, cartão de crédito, ele é muito parecido e a média é quase sempre um pouco maior dos bancos novos digitais para com os bancões, certo? Os bancões Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, etc. Então vamos lá. Eu estou numa situação ergonômica meio ruim aqui. Eu fico olhando lá? Girar a tela. Boa ideia. Tá bom, desculpa aí. Que óculos tô senhor. Fica aqui. Tá. Obrigado, Xandão. Alexandre. Então, o que são bancos digitais? Isso é importante. Tem outros trabalhos sobre bancos digitais, João, que adotam uma definição diferente da minha. Mas eu quis ter uma definição de bancos digitais para separar bancos incumbentes, bancos que já tinham, dos bancos novos que mais ou menos são dos 2010 para cá, certo? Então eu tentei fazer a definição bem ampla de bancos digitais, mais ampla que outros trabalhos que foram feitos, mas restrita o suficiente para separar o velho do novo. Então, bancos digitais são ou instituições de pagamento, como é o Nubank, e é uma coisa nova, ele é posterior a 2013, instituições de pagamento, e novos bancos, que são bancos comerciais, mas são totalmente online. Aqui eu estou pensando no, como é que é aquele grande? Banco Inter, Banco Original, quais são... Bom, eu tenho aqui listado no artigo, não estou lembrando a cabeça, mas tem, sei lá, uns 4 ou 5 grandes já, que são bancos comerciais, assim como o Itaú é um banco comercial.
E os próprios bancos comerciais também têm. Também criaram linha. Isso, só que eu não chamei, boa pergunta, Arquimedes, por quê? Eu não chamei esses de bancos digitais. Então, Itaú tem IT, né? Santander tem o Next, uma coisa assim. Acho que eu achei do Brasil, eu não chamei eles de digitais, porque justamente, o que eu estou chamando de digitais, o que vai ser incluído aqui vai ser Stone, PicPay, Nubank, que mais? Vocês podem me lembrar, vocês que têm conta. PagBank. Tinha um do Silvio Santos ali, não esqueci o nome. Mas todos esses bancos que não existiam antes, certo? E não são subsidiárias de conglomerados que existiam antes. Essa talvez seja a melhor forma de falar. Bancos digitais são aqueles novos que se enquadram na nova legislação, que eu vou explicar agora, mas que não são apenas subsidiários de conglomerados. Porque se você acha que aquilo fez uma diferença no Brasil, tanto nível em questões teóricas em relação à teoria monetária e bancária, quanto em relação ao mercado, certo? Uma novidade para os clientes do mercado, você vai ter que fazer, eu acho que você vai ter que fazer essa separação entre o velho e o novo da forma que eu fiz. Então é isso. Instituições de pagamento no Brasil são comparáveis. Essa apresentação eu fiz fora do Brasil, então por isso que eu quis comparar com a Europa, Estados Unidos. Instituições de pagamento no Brasil são comparáveis ao que se chama de instituições de moeda eletrônica na União Europeia. Então, uma legislação parecida tem nos Estados Unidos, na União Europeia, geralmente os países um pouco atrasados em relação ao Brasil, em relação à legislação, à clareza da legislação e tal. O Brasil é muito claro e evolui rápido nesse sentido. E nos Estados Unidos, bem menos. Instituições de pagamento... já falei isso. Definição de moeda eletrônica. Isso é definição do Banco Central, certo? Então, isso não é minha definição. Moeda eletrônica são os fundos detidos, né, administrados em contas de pagamento, gerenciados por instituições de pagamento, certo? Então, a única coisa que, para a lei bancária, que é moeda eletrônica, é o dinheiro que está na conta do Nubank. Nem o que está num Banco Inter conta nessa definição como moeda eletrônica. O Banco Inter é um banco comercial. Mas mais sobre isso daqui a pouco. Observação, isso do ponto de vista legal, uma nova forma de moeda, porque não é emitida por entidades consideradas bancos, né? Nem na legislação, nem assim teoricamente, uma instituição de pagamento é um banco, né? É uma instituição diferente, regras diferentes. Inclusive é por isso que as instituições de pagamento eles são mais limitados em relação ao crédito, a sua facilidade de dar crédito, certo? Isso explica um pouco porque eles não cresceram tanto, não pegaram tanto o mercado em termos do mercado de empréstimos, certo? Eles estão sujeitos a limites em termos de reservas obrigatórias do Banco Central muito mais rigorosos que bancos comerciais. Ok, beleza. Mas apesar desse nuance, desse detalhe, de que não são bancos, do ponto de vista de nós, dos clientes não bancários e do sistema de pagamento, as contas de pagamento administradas por instituições como o Nubank, vou continuar usando o Nubank, que é de longe o maior como exemplo. Do ponto de vista do sistema de pagamentos, é igual a uma conta corrente. Então, o que fez a expansão dos bancos digitais acontecer é que você criou uma nova instituição legal, novas instituições legais, como bancos comerciais inteiramente online e instituições de pagamento, mas você incorporou ele totalmente dentro do arcabouço anterior. Então você criou, ficou praticamente, se não exatamente, igual você ter dinheiro num banco digital novo e ter um dinheiro num Bradesco ou no Itaú, no Banco do Brasil. Seu dinheiro não está menos seguro ou mais. Tá bom. E nisso, assim, essa última parte, estou falando da minha opinião, né? Claro que vocês podem discordar de mim, mas estou falando dos argumentos do artigo. Ok. A razão pela adoção pela moeda eletrônica no Brasil, a ampla adoção e o uso assim como moeda, como qualquer outra moeda bancária, depósito à vista, do uso dessa moeda eletrônica é que, ao contrário de criptomoedas, a moeda eletrônica é baseado, né? Ele se situa dentro de um arcabouço legal
pensado para incorporar esse tipo de moeda no sistema de pagamentos pelo Estado. Moeda eletrônica e, como moeda bancária, uma forma de moeda estatal. E aqui eu trago as ideias do Knapp, do alemão. Knapp chamou moeda bancária, um tipo específico de moeda bancária, já vou falar sobre isso. Ele chamou moeda bancária, como é um depósito à vista, e o dinheiro que está numa conta de pagamento, como moeda estatal acessória. Certo? Então, apesar de ser emitido, administrado a conta por uma instituição privada, né, por fins lucrativos, etc., ele chamava isso é uma forma para ele de moeda estatal. E o que faz ele circular como moeda é justamente esse vínculo com o Estado. E aí, desculpa, gente, eu falei, isso foi pouco antes dessa apresentação aqui hoje, eu acrescentei uma coisa em português. Mais ou menos, eu falo mais ou menos. Ele é mais ou menos o que Knapp chamava de moeda estatal acessória. Por quê? Eu estou adiantando uma fala. O Knapp chamou de moeda estatal acessória toda a moeda que é aceita pelo Estado em forma de pagamentos ao Estado. Certo? Então, por exemplo, o clássico, um exemplo clássico do que Knapp consideraria moeda estatal acessória eram as notas emitidas pelo Banco do Visconde de Mauá, no século XIX. Mauá tinha um banco, que era chamado Banco Comercial do Rio de Janeiro, que ele era o maior banco, entre outras razões, porque ele era um dos únicos bancos de instituições financeiras que o governo brasileiro aceitava para fins de impostos e multas e compra de terreno, coisas assim, como igual às notas do Banco do Brasil, que era a moeda oficial do país. Então, quando você ia fazer um pagamento ao Estado, o Estado falava, beleza, você está com notas do Banco do Mauá? Ok, sua obrigação comigo está quitada. Depois, né, aí a legislação fica um pouco obscura e tal, em tese, depois o Estado brasileiro ou o Banco do Brasil, que passa a deter essas notas, poderiam ir para o banco, para o Mauá, né, para os administradores do banco dele, e falar, olha, eu quero que você convirta essas notas aqui, ou em notas do Banco do Brasil, ou moedas metálicas, ou notas do Tesouro Nacional. Ele podia, o Estado podia obrigar o Mauá a converter aquelas notas no que no Brasil, na legislação, era chamado naquela época de moeda corrente. Em nenhuma coisa na legislação do Brasil é dito especificamente o que é moeda corrente. Se você for no século XIX, tem um monte de livro aqui no IE. Ele não tem coisas recentes, mas coisas do século XIX tem. Realmente é um acervo muito bom. Aí ele não explica a moeda corrente, mas ele é exatamente o que o Knapp chama de valuta, outra definição louca do Knapp. Valuta era a moeda oficial que o governo usa para fazer seus pagamentos. Né? Isso era a moeda, assim, na hierarquia das moedas era o primeiro. Então, no Brasil isso era chamado na legislação de moeda corrente. Nos Estados Unidos, na mesma época, era chamado de lawful money. Mas nos dois casos, era exatamente o que o Knapp fala. Lawful money, na prática, significa a moeda que o governo estava usando naquele momento para fazer seus pagamentos. Certo? Era isso. Bom, tudo isso para dizer que no sistema moderno do Brasil não é exatamente assim. Todo pagamento feito ao Estado é feito em moeda estatal mesmo. No fundo, ou em papel moeda, mas quase ninguém, é um volume muito ínfimo dos pagamentos, ou em reservas bancárias. Na verdade, a forma de moeda que o Tesouro Nacional aceita como forma de pagamento de todos nós e dos próprios bancos são reservas bancárias. Então é um pouco diferente. Então, quando você paga seu imposto, você paga com depósito à vista, certo? Mas, na verdade, o Tesouro Nacional vai receber isso na forma de transferência das reservas do seu banco, da conta reservas do banco no Banco Central, na conta reservas do Tesouro no Banco Central, certo? Então, essa é a quitação final. Então, não é como no século XIX, que o governo falava, beleza, notas do Banco Comercial do Rio de Janeiro vale. Na verdade, era como se naquela época o Estado sempre pedisse o troco do Banco de Mauá. Não sei se vocês estão me acompanhando. Hoje, nesse sentido, parece mais rigoroso, mas é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque o Banco Central lá para garantir todos os pagamentos. Então, quando você faz seu pagamento ao Estado, se seu banco tem as reservas ou não você já pagou seu imposto, acabou. Seu banco, se ele não tiver reservas, vai ter uma dívida com o Estado brasileiro, na verdade, o Banco Central do Brasil.
certo? Que está lá, uma das suas funções de emprestador de última instância. Então, para nossos fins, essa moeda bancária é aceita pelo Estado em forma de pagamento. Assim como essas moedas, essas notas de bancos privados na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países que o NAP estava falando no século XIX, certo? Então, o dinheiro dos bancos digitais novos foram colocados dentro desse mesmo sistema. Então, eles têm os mesmos privilégios e responsabilidades que os bancos incumbentes, certo? E por isso que foi tão rápida a sua incorporação e integração ao sistema bancário. Foi muito fácil e rápido, sabe? E aí que está a ideia do artigo. Eu estou antecipando a palestra. Mas criptomoedas justamente não foram incorporados. Então, óbvio que ninguém usa como moeda, certo? Caso algumas exceções muito curiosas que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, bom, deixa eu passar agora. Eu falei tudo isso em vermelho ali, se quiser olhar depois. Rápida resumo aqui, desculpa se eu estiver sendo um pouco repetitivo. Pessoas usam papel moeda cash, né, papel moeda emitida pelo Estado, né, as notas nas nossas carteiras de R$2 e R$5, e bancos e depósito à vista como forma de pagamento, porque eles precisam obter essas coisas para pagar suas dívidas ao governo e aos bancos. Então isso só para repetir uma coisa, meio que uma das primeiras regras do que é chamada a teoria monetária moderna, que moeda é dívida. A ideia de moeda é uma dívida, certo? É uma dívida que circula. Né? Essa era parte das ideias do NAP, do Alfred Innes, do Abba Lerner, toda essa turma. Era de que a moeda não é a coisa física, né? Seja feita de ouro, seja feita de papel, ou madeira, ou outra coisa. Ele circula porque ele é uma forma de quitar suas obrigações com alguém, com uma outra pessoa, certo? Então, em tese, eu, Alexandre, Alexei, todo mundo a gente pode emitir nossas moedas. Mas por que não circula na economia? Por que não vira uma coisa importante? Porque não temos uma quantidade suficiente de pessoas endividadas a nós para tornar interessante segurar nossas dívidas, certo? Alexei talvez tenha. Então, teria, assim, um exemplo que eu uso na minha aula de monetária, teria se permitisse, por exemplo, eu falar, você quer receber 9 em vez de 6? Você vai ter que me pagar. Então, aí eu posso botar aqui, ó, 10 reais, 10 nicks, assim, uma coisa assim. Aí, todos os alunos vão querer pagar esse papel, apesar do papel não ter valor nenhum. Porque é isso que eles precisam para conseguir suas notas. Óbvio, eu tô brincando quando eu falo isso. É só um exemplo, eu não faço isso de fato. Mas nós não temos, nossa dívida não é interessante, então não circula. Agora, qual a moeda que a gente usa? A gente usa depósito à vista e moeda do Estado, de fato do Estado. Justamente as únicas duas entidades que todo mundo está endividado. Literalmente todo mundo, entendeu? O Estado é imediato, a gente está no território controlado por um Estado, e aí ele impõe esse tributo sobre todos nós, e aí isso já dá uma força muito grande para a dívida do Estado circular como moeda. Bancos por via indireta, certo? Via indireta, pelo vínculo que acontece na lei, que é feito na lei, entre a moeda que os bancos emitem e a moeda do Estado. Justamente pelo fato do Estado tornar as moedas dessas entidades privadas em uma forma de moeda estatal. Aí ele faz com que ser credor de um banco seja muito importante para nós, certo? É só assim, uma comparação que eu faço no artigo. Teve muitas moedas na história, recente até, que não eram nem banco nem Estado. Então, nos Estados Unidos tem muitos casos disso, até mais ou menos 1920, no Brasil eu acho que também em fazendas, eu sei que México teve, acho que Arquimedes, a gente já conversou sobre isso. O caso clássico nos Estados Unidos é empresas de carvão, mineradores de carvão, geralmente localizados em lugares de interior, longe das cidades, e que trazia mão de obra para essa região e provia hospedagem e alimentação e controlava o comércio local, né? Tudo dominado pela mesma empresa. Então ele estabelecia meio uma situação quase feudal
de dívida com esses trabalhadores, né? O estado mais clássico, os dois estados mais clássicos são Kentucky e West Virginia, onde você ainda encontra essas moedas, só em casa de colecionador. Mas eram moedas emitidas pelas empresas e usadas para pagar salários. E, por que a pessoa aceitava a moeda de pagamento? Porque a pessoa comprava roupa, pagava dívida de aluguel e pagava comida na loja do patrão. Então o patrão botava um saco de feijão, falava, esse saco de feijão vale R$35, e aí recebia o salário, a pessoa usava aquele salário numa moeda feita de um metal qualquer, alguns eram em papel, e usava isso, obviamente era aceito na loja. Certo? Agora, esse dinheiro circulava naquelas regiões de West Virginia e Kentucky, por quê? Porque eram formas de dívida, eram representações de dívida do patrão. E todo mundo precisava que você estava na mão do patrão. Certo? Então nessa região circulava. Agora, se o cara tentava ir para Nova York pagar com essa moeda, ninguém não pode comprar uma Coca-Cola em Nova York com aquela moeda. Quem quer a moeda do Empresa de Mineração de Kentucky? Ninguém quer, porque teria que ir lá para Kentucky e comprar uma roupa ultra cara, que é precificado para ferrar o trabalhador, e aí para comprar. Então, justamente, claro, não circulava, porque ninguém em Nova York queria ser credor daquela empresa. Então, nossas moedas, agora, o banco privado, em tese, está na mesma situação. Né? Itaú, Bradesco, em tese, estaria na mesma situação. Por quê? Porque ele é apenas uma entidade privada que tem depósito à vista, que ele acredita, mas é uma moeda dele, certo? Por que circula como moeda? Porque, na verdade, aquele depósito à vista pode ser usado para pagar fazer qualquer pagamento a outra pessoa, outro banco e ao próprio Estado. E aí, era meio que como a empresa de carvão, no século XIX, tivesse um poder político imenso e convencesse alguém em Washington a declarar as moedas da empresa de Kentucky, de carvão, aceitáveis em pagamentos feitos a bancos públicos americanos na época ou ao próprio Estado. Aí sim essa moeda seria aceita em Nova York, certo? Se o governo aceita o valor de face, né, em qualquer lugar dos Estados Unidos, essa moeda não ia circular só em Kentucky, né? Talvez não ia virar uma moeda dominante, mas ia ter uma amplitude, né, de circulação muito maior. A empresa de carvão até poderia talvez virar banco, se fosse, mas ele nunca virou. Essas empresas não viraram justamente porque não existia essa conexão entre aquela dívida privada, né, aquela moeda privada e a moeda do Estado. Certo? Ele não tinha virado o que NAP chamou de moeda estatal acessória. Certo? Então, tudo isso é resumo em inglês do que eu acabei de falar. Pessoas usam depósitos como moeda porque leis e regulamentos transformam os passivos de bancos em algo equivalente à moeda do Estado, pelo menos da perspectiva do público não bancário. No passado, em países como o Brasil e os Estados Unidos, que são os casos que eu conheço melhor, que eu usei no artigo, moeda e crédito eram originalmente gerenciados diretamente pelo Estado. E considerado explicitamente como serviços públicos. Mesmo após a criação dos bancos privados, esses bancos tinham ligações muito próximas com governos estaduais ou federais, o que fez com que seus passivos fossem especiais e aceitos como meio de pagamento, e portanto especiais em relação a passivos emitidos por outras entidades privadas, era que suas notas bancárias e depósitos eram aceitos de pagamentos feitos ao governo, e legislação encorajava ou obrigava bancos a aceitar notas de outros bancos quando apresentado por clientes para pagar dívidas ou abrir contas. Então, quando você está pensando no setor monetário, bancário, uma primeira pergunta que surge assim, se você vai ter um sistema baseado em bancos privados, como é que os bancos vão fazer pagamentos entre si? Certo? Você pode ter um banco tipo hayekiano que fala, eu sou um banco, não tem nada a ver com o Estado, eu emito minha própria moeda. Tá, mas como é que você vai fazer para essa moeda circular? Outros bancos, ou de forma geral outras entidades privadas, vão ter que aceitar aquela nota como forma de pagamento. Eles vão, como eu estava falando, eles vão ter que querer ser credores daquele banco, certo? Então, se você está num sistema com vários bancos, e você não tem uma garantia de que as notas ou os depósitos à vista de um banco vão ser aceitos pelo outro banco, esses bancos, a maioria dos bancos vão falir. Não vai ter como, ninguém vai querer ser cliente desses bancos, certo? Vai ser mais ou menos uma situação como existia no Brasil, em que você tinha bancos menores do Rio de Janeiro, não do Mauá,
que emitia notas, na época era chamado vales, mas eles não eram aceitos pelo Estado e não eram aceitos por outros bancos que existiam. Então ninguém usava esses vales fora da localidade, do município onde existia, certo? Todos os bancos privados, a não ser que tenham o respaldo da lei, vão ficar mais ou menos na mesma situação. Então, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, em 1862, quando você basicamente criou o sistema que existe até hoje, o governo falou, vai ter novos bancos, todos os bancos existentes vão ter que ser incorporados na lei agora como bancos nacionais, eles vão ter que ter obedecer certas regras e tal, e na lei especificava como os bancos vão fazer os pagamentos entre si, e a lei obrigava cada banco nacional a aceitar as notas dos outros bancos nacionais como forma de pagamento. Aí sim, aí você viabiliza a circulação das notas de um banco nacional no país inteiro, porque a pessoa está em Nova York, está na Califórnia, ele pode pagar suas dívidas com um banco californiano, ele pode pagar os impostos ao governo californiano com aquelas notas, entendeu? A limitação que tinha em relação a hoje, desculpa se eu estou falando meio rápido, a limitação que tinha era que esses bancos tinham que ter, tinham a obrigação de converter, quando necessário, as suas próprias notas na chamada moeda corrente, ou lawful money, certo? E naquela época não tinha um emprestador de substância, o Estado não falava, olha, eu garanto os pagamentos desse banco, certo? Então, o banco tem uma dívida com a outra pessoa, eu estou aqui para prover a moeda corrente para esse banco fazer esse pagamento, e depois esse banco tem uma dívida comigo e eu resolvo esse problema com ele. Naquela época não era assim. Por isso que as corridas bancárias eram mais comuns, certo? Porque não tinha um respaldo. A dívida do banco, o passivo do banco era moeda estatal acessória. Mas como a lei obrigava esse banco a fazer a conversão de suas notas, e a lei permitia outras pessoas e outros bancos a cobrar essa conversão do banco, os bancos ficavam muito mais vulneráveis, certo? No século XIX, não era a lei moderna, a forma que eles fizeram de contornar isso era declarar, impor essa obrigação dos bancos de aceitação das notas, dos passivos dos outros bancos como forma de pagamento. Beleza? De um banco com a empresa de carvão que no século XIX que emitia sua própria moeda. É essa legislação que criava o que Knapp chamou de comunidades de pagamento. Comunidade de pagamento baseado no uso de passivos bancários como moeda. Qual é a coisa-chave do arranjo moderno, certo? Quando você cria essa situação em que a relação do público não bancário com a moeda do Estado é intermediado por entidades privadas, né, bancos, uma vez instituído esse arranjo, como tinha nos Estados Unidos, como tinha no Brasil, a partir do século XIX, que o Banco Central, né, ou o Estado, no caso, quando não existia bancos centrais, não concorre com bancos privados ao gerenciar no fornecimento, na oferta de contas bancárias e na emissão de moeda, ou crédito, certo? Então, pessoas e firmas não bancárias precisam ir a bancos privados para obter crédito. É uma coisa para viabilizar as instituições bancárias privadas. E isso é importante para nós, no artigo, porque os chamados bancos digitais, os bancos centrais, se enquadram nessa categoria, certo? Aí, o que cria a novidade dos bancos digitais, das moedas digitais do Banco Central, que seria, já foi falado algumas vezes na literatura como criptomoeda do Banco Central, ou moeda digital do Banco Central, é que ele estabeleceria uma relação direta entre você, não bancário, e o próprio Banco Central. Então ele faria algo que hoje é proibido. O Banco Central só tem uma relação direta com Tesouro Nacional, bancos comerciais e hoje bancos digitais. Mas ele não tem relação direta com a gente, certo? Isso aqui viabiliza o sistema privado. Então, bancos digitais, moedas dos bancos centrais, ele, em tese, mudaria esse arranjo, certo? E é justamente por isso que a sua incorporação vai ser lenta e, a não ser que aconteça uma mudança política muito grande, ele vai ser feito de um jeito que
o que você diz no vocabulário especializado é não ameaça a intermediação por bancos. Né? É por isso, porque ele tira o mercado dos bancos. Né? Se o Banco Central abre uma conta para todo mundo e é super gente boa, fala, o crédito bancário para vocês é 3% por ano. Aí todo mundo vai fechar suas contas no abrir no Banco Central. Então, no Brasil eu não vi tanto essa discussão entrar no meio político. Nos Estados Unidos, essa discussão ser debatido em formas com linguagem muito política. Nos Estados Unidos, então, o presidente do Banco Central, agora é Yellen, não. Quem é o presidente do Banco Central? É Powell ou não? Ainda é Jerome Powell, alguém sabe? É o Powell ainda? Powell disse algum tempo atrás, ele falou, não, definitivamente, moedas CBDCs, né, moedas do Banco Central, não vão ser ofertados de forma generalizada e não vão concorrer de jeito nenhum com os bancos. Ele falou isso porque alguma pessoa meio, não sei se era trumpista, perguntou se ele era comunista, uma coisa assim, se a moeda digital era um complô para dominar o mundo e tal. Ele quis apaziguar essa pessoa e falou, não vai acontecer isso. Mas é por isso, pelas mesmas questões que a gente está discutindo nesse artigo aqui. Desculpa, eu prometo chegar, deixa eu ver. Ok, sim, eu estou chegando em breve no artigo. Deixa eu só, uma coisa histórica, talvez tenha umas coisas aqui que eu não falei ainda. No Brasil, historicamente, como em outros países, Bom, deixa eu ler. A conexão entre a moeda bancária e os passivos do Estado era vital ao crescimento dos bancos privados. O banco comercial dominante ao longo da maior parte do século XIX era o Banco do Brasil, né? Um banco público, um banco governamental semelhante ao Banco da Inglaterra e cujas notas eram aceitas para fins de pagamento de impostos e usado pelo governo federal para pagamentos. Né? Os notas do Banco do Brasil eram o que NAP chamava de valuta. E uma coisa, eu lembrei uma coisa agora em relação aos Estados Unidos, é interessante. Estados Unidos foi um caso interessante de um país que não tinha um padrão metálico antes do século XIX. Ele foi de um padrão fiduciário para um padrão ouro, depois da Revolução contra os ingleses. Né? Então, até 1776, os Estados Unidos tinha a principal moeda que circulava era papel moeda e era emitido por cada governo colonial. Lembra? Não sei se você sabe a história. Maryland era uma colônia, Nova York era outra colônia. Cada um tinha sua moeda. O nome dado o nome dado era libras esterlinas, mas eles não eram libras esterlinas da Inglaterra, eram libras esterlinas da colônia de Nova York, da colônia de New Jersey, essas coisas. Tá? Esse era o padrão monetário. E aí vinha escrito, assim como nas notas do Banco do Brasil, vinha escrito, não tinha reserva, não era baseado em ouro, nada disso, só vinha escrito, essa moeda é aceita qualquer pagamento feito a este governo colonial. E nas notas do Banco do Brasil vinha escrito, também não tinha obrigação de conversão durante a maior parte do tempo da história, do século XIX, e vinha escrito, essas notas são aceitas por esta Real Fazenda, em qualquer escritório, esqueci, desta Real Fazenda. E não tinha bancos também, voltando para o caso americano, também no período colonial não tinha bancos. Começou a ter bancos nos Estados Unidos, já país independente, por duas razões. Os governos estaduais, né, lembra, os Estados Unidos foi criado com bastante descentralização, os governos estaduais, cada um criou seu mini Banco do Brasil. Então, os primeiros bancos nos Estados Unidos eram o Banco de New Jersey, o Banco de Maryland, que era um banco do governo, que funcionava mais ou menos como o Banco da Inglaterra e o Banco do Brasil. Pouco tempo depois da independência foi criado o Banco dos Estados Unidos da América, que era realmente um banco da Inglaterra dos Estados Unidos. Depois fecharam por razões políticas, justamente da briga, concorrência de mercado entre bancos estaduais, controlados pelos governos estaduais e o governo nacional. Então, a ligação no início entre moeda do Estado e esses bancos, no início da criação do sistema monetário moderno no Brasil e nos Estados Unidos era totalmente público. Por isso que eu falei no slide anterior que o vínculo era muito forte, direto. Depois foram criando os bancos privados com todas as regras, mas foi um processo assim, meio longo. Então o sistema,
Tanto que o sistema moderno de bancos privados, em que você parou de ter como o principal banco em cada estado o banco público daquele estado, ele é da época da Guerra de Secessão. Né? Aí que veio o Citibank, esses bancos modernos, os precursores desses bancos grandes de hoje, são naquela época. Então é isso. Eu vou falar rápido, acho que eu estou falando demais já. Bancos privados no Brasil só vieram depois de 1850, então mais ou menos próximo ao dos Estados Unidos. Bancos cujas notas não eram aceitas para fins de pagamento de impostos, já falei, eram chamados de vales, existiam, mas eles eram muito restringidos na capacidade de fazer empréstimos. Os donos desses bancos faziam lobby para que esses bancos tivessem os mesmos direitos que o Banco Mauá, né? Sua moeda fosse tornada moeda estatal acessória. E esses bancos duraram pouco tempo ou foram incorporados por bancos que sim tinham um vínculo mais forte com o Estado, certo? Pelo próprio Banco do Brasil, o próprio Banco do Mauá, outros grandes bancos que tinha, Banco Industrial de São Paulo, essas coisas. A diferença entre esses casos do século XIX e hoje é o fortalecimento muito grande, eu devia falar entre o final do século XIX e hoje, o fortalecimento muito grande dos vínculos entre os passivos bancários e os passivos do Estado. Ninguém tem que se preocupar mais que suas notas bancárias e depósitos se vão ser aceitos como forma de pagamento, ou se vão aceitos só com um grande desconto em relação ao valor de face, ao valor nominal. Isso porque toda a quitação final de todos os pagamentos feitos pelo público não bancário, usando o depósito à vista, são instantâneos e automáticos, ocorrendo via transferências de reservas em contas que os bancos ou instituições de pagamento têm no Banco Central. Certo? E como eu falei, hoje em dia o Banco Central garante esse pagamento. Tá bom. Então, na coisa maior principal do artigo, mas isso eu posso falar rápido, a grande mudança no Brasil, Ana Carolina, estou no tempo ainda? Já são 5h36. Então tá, eu acho que vai ser menos. A grande mudança no Brasil desde 2014, instituições não bancárias, como instituições de pagamento, podem ter contas no Banco Central e quitar pagamentos entre si para seus clientes da mesma forma que fazem bancos comerciais através do sistema de transferência de reservas do Banco Central. Eles não têm conta reservas, isso é todo a partir de 2009, na verdade, que começou a mudar essa legislação. Instituições financeiras que não são bancos, que querem abrir contas no Banco Central, agora tem contas de liquidação. O Brasil fez isso em 2009 por causa de mudanças nos Estados Unidos. Lembra que na crise de 2008, os Estados Unidos, para resolver o problema com as instituições financeiras, falou, bom, todos vocês podem pegar empréstimo com o Banco Central agora. Ele tinha que ampliar muito o leque de pessoas que o Banco Central é autorizado a emprestar. Então ele fez isso. Então o Brasil fez uma coisa parecida, apesar de não ter tido crise bancária aqui. Ele ampliou o leque de instituições que podiam ter contas no Banco Central e resolver seus pagamentos através do sistema de transferência de reservas. Certo? Ele deu para os bancos digitais, os Nubank da vida, todos os direitos. Entre 2009 e 2016, ele deu todos os direitos em relação a acesso a empréstimos do Banco Central que os bancos comerciais têm. Então, por exemplo, sendo o principal, um dos mais usados por banco, é o empréstimo intradiário do Banco Central, né? Então, fulano fez um pagamento para mim e o banco não tem as reservas para transferir o saldo para o meu banco. Então, o Banco Central imediatamente transfere e aí abre uma dívida com o banco que tinha que transferir. E aí, se o banco tiver reservas suficientes em contas até o final do dia, ele não paga juros. Para facilitar os pagamentos, porque senão ia ter um monte de problema. Então, o Banco Central fez a mesma coisa para os bancos digitais. Eles também mudou a legislação para permitir que contas pudessem ser abertas por vias totalmente online. Então, nunca teve uma lei no Brasil que obrigou um banco a ter uma loja física, mas tinha uma lei obrigando o banco a abrir a conta fisicamente e fechar contas fisicamente, além de oferecer saque grátis. Isso já estava na legislação. Então, como tinha essas três coisas, e como também era bom ter uma agência para atrair clientes e tal, todos os bancos ficavam operando dessa forma. Mas começando com o Itaú, isso até anterior a 2009, a legislação foi sendo flexibilizada.
E os bancos digitais entraram nessa legislação, até que em 2011 ou 12, não me lembro que, quando o Banco Central falou, agora para abrir contas e fechar, não precisa encontrar com nenhum ser humano. Você pode fazer totalmente por e-mail ou online. E aí sim, viabilizou bancos comerciais totalmente online. Banco Inter. Então, se você pode ver, o banco original, que era dos irmãos Wesley, lá da carne, o banco do Silvio Santos, todos esses caras entraram logo nesse ramo dos bancos online. Eles são de 2016 para cá, porque foi nessa época que a legislação liberou, deixou de ter dúvidas em relação à legislação, se você podia atuar de forma totalmente online ou não. Então, beleza, e tirou a obrigação de saque, tá? Instituições de pagamento não podem cobrar você por sacar dinheiro, certo? Alguns oferecem de graça, mas só como forma de atrair clientes. Bancos comerciais continuam com a obrigação, certo? Mas os novos bancos digitais, a maior parte do Nubank, não tem mais essa obrigação, certo? O que facilitou ainda mais que eles pudessem existir e concorrer. Eles podem emitir cartões de crédito, débito, tudo isso envolveu uma legislação muito pesada, mudanças muito grandes na legislação, porque muitas dessas formas de pagamento, tudo é administrado no fundo pelo Banco Central, mas às vezes o Banco Central subcontrata empresas que na verdade são subsidiárias dos conglomerados, dos grandes bancões, para administrar pagamentos como TED, DOC, cartão de débito e crédito, etc. Certo? Aí o Banco Central falou, bancões, vocês não podem impedir esses novos de ter acesso a esses sistemas. Você tem que deixar eles nas mesmas condições que vocês têm. Então, e outra coisa, viabilizar a entrada deles na concorrência ali. O Banco Central foi chave nisso. Beleza. Eu vou terminar aqui, Ana Carolina, eu prometo. Tem uma diferença grande. Se você quer ser um Nubank e não quer ser banco comercial, você tem regras de reservas compulsórias muito mais duras do que os bancos comerciais. Então, para cada real que está numa conta de pagamento do Nubank tem que ter R$1 ou numa conta especial que o Banco Central criou para as instituições de pagamento, só para verificar essas reservas obrigatórias, ou ele tem que ter esse mesmo valor em títulos públicos, certo? Então, vocês têm conta no Nubank, você pode ver que eles oferecem remuneração quase igual a Selic para vocês, né? Isso é porque você dá seu depósito, o Nubank compra títulos públicos com isso, satisfaz assim sua obrigação do Banco Central de ter uma reserva sobre depósito de 100%, e aí ele repassa você os juros, né? Tudo isso é só uma forma de captar clientes. Mas então, é de esperar que esses bancos não tenham um carteiro de crédito tão grande quanto os bancos comerciais, justamente porque é muito mais caro eles dar empréstimos, né? Se eu dou empréstimo para o Arquimedes e eu tenho que ter, para cada R$100 de empréstimo, só 10 na reserva, é muito mais barato do que você ter que ter 100 na reserva para cada 100 que eu dou para ele, certo? Então, é de esperar, e isso é que a gente vê nos dados, né? Até o início de 2023, apesar da grande expansão dos bancos digitais em número de clientes, em termos de ativos de crédito, eles tinham menos de 5% do total, certo? Mesmo incluindo esses enormes como o Banco Inter e Nubank. Então, esses bancos estão fazendo um grande volume de empréstimos, certo? Mas eles não ficam com muitos desses empréstimos. Às vezes eles revendem essas carteiras para os bancões e tal. Então, no final das contas, eles não detêm uma grande parte dos ativos bancários, certo? E não tem uma presença tão grande ainda no crédito. Isso é uma coisa que vocês podem mostrar que eu estou errado com dados mais recentes, tá? Então, criptomoedas, não vai dar tempo de falar muito sobre isso hoje, mas eles, ao contrário dos bancos digitais, operam totalmente num vácuo regulatório legal. Não tem nada a ver com, não é moeda estatal acessória, tem nada a ver com o Estado, ninguém é obrigado a aceitar como forma de pagamento, ele não é uma dívida nem da pessoa que criou a moeda, né? Pelo menos, se você emitir uma moeda privada, a pessoa aceita aquela própria moeda como forma de quitação de dívidas com o emissor, né? Nem isso tem na criptomoeda. Então, óbvio que ele não é usado como meio de pagamento. Então, ele é usado como forma meio que de aplicar em dólar, como um ativo financeiro, você está rezando que vai valorizar. Usado entre curiosos como forma de pagamento, mas ele é um volume muito pequeno das transferências. No artigo tem dados sobre isso. Usado muito para lavagem de dinheiro, essas coisas. Mas como no dia a dia ele não é usado.
ele não tem conexão com o sistema de transferência de reservas do Banco Central, portanto não são usados como moeda. Esses são os dados sobre taxas de juros, e eu vou terminar só falando que uma das coisas que contribuiu o crescimento dos bancos digitais é o sistema Pix, mas o sistema Pix não é uma criação dos bancos digitais, como vocês sabem, é uma criação do Banco Central que impôs isso às instituições financeiras, certo? De um jeito amigável, vocês podem ver no artigo. Ele, em tese, Pix torna as coisas mais caras para os bancos e diminui os lucros dos bancos, porque eles não podem cobrar mais na tarifa, né? E tem que ter mais dinheiro em reserva guardada, porque o pagamento é instantâneo. Mas aí o Banco Central deu umas compensações, ele começou a remunerar um pouco das reservas. Mas isso aí você pode ver no artigo. Então, dá para ver ali, eu não entrei a fundo, eu não conheço a fundo a negociação política, mas provavelmente o Banco Central falou, ó, eu vou prejudicar de vocês nesse coisa do Pix, mas eu vou compensar mudando a legislação. E aí os bancos falam, beleza. Então, assim, minha interpretação que deve ter rolado algo mais ou menos assim. E última coisa curiosa, é super interessante os bancos digitais no Brasil porque eles explodiram, eles têm uma quantidade enorme de clientes, né? Muito rápido, impressionantemente rápido. Então é uma mudança no mercado muito grande em pouquíssimos anos, né? Mas ele não teve um impacto nem tanto na taxa de juros, nem no que é chamado pelo Banco Central de inclusão financeira. E isso é outro que eu não fiquei totalmente... Talvez vocês consigam me contra-argumentar, me provar errado, mas se você olhar para a taxa de expansão de contas bancárias no Brasil, o Banco Central oferece desde 2005. Ele tem uma expansão muito grande de 2005 a 2013. Ele cai, aí tem um dos anos entre 2014 e 2016 que cai, mas vamos dizer assim, ele basicamente estagna entre 2014 e 2016, começa a crescer lentamente de novo, 2020 para cá bomba de novo. Por que ele cai entre 2014 e 2016? Eu odeio pessoas que ficam perguntando muito, mas é recessão braba no Brasil, né? O desemprego aumenta, eu estou especulando agora, mas recessão braba, desemprego aumenta, menos dinheiro entrando, se não conseguir abrir conta antes, não vai abrir em 2015. E aí ele começa a expandir. Agora, 2020 ele cresce pra caramba, justamente com grande crescimento dos bancos digitais. E esse foi o período mesmo que cresceram muito. Mas quem foi o maior agente responsável por abrir contas digitais no Brasil? Mais uma pergunta chata para vocês, vê se vocês conseguem adivinhar. Caixa Econômica Federal, porque o dinheiro da pandemia. Ele obrigou você a abrir uma conta no banco digital deles que a Caixa tem. Então, se você vê aquele crescimento, tem uma grande explosão na taxa de crescimento da inclusão financeira. Uma grande parte disso, eu esqueci a percentagem, tem no artigo, é a da Caixa Econômica, certo? Também tem uma grande expansão dos bancos digitais também, mas então isso significa que, por exemplo, a massa do Brasil, que estava recebendo cheques emergenciais, estava abrindo conta na Caixa e ao mesmo tempo abrindo no Nubank e outros assim, certo? Mas Caixa foi o principal. Fechando no Banco Comercial de cobra. Sim. Fechando conta no banco. Fechando em bancos que cobram. Bem lembrado, Arquimedes. Fechando em bancos que cobram. E é isso. Esse foi basicamente a ideia do artigo. Tem mais detalhes. Desculpa se eu estendi o tempo. E estamos abertos para...